Boa noite, querido irmão, querida irmã. Neste momento sagrado do anoitecer, receba um abraço fraternal de alguém que compreende o peso dos dias impossíveis, das portas fechadas, dos sonhos adiados. Hoje trago uma mensagem que vai transformar sua noite e preparar seu coração para receber milagres. Deus fará possível o impossível em sua vida. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, descobrimos um Deus que chama à existência coisas que não existem, um Criador que transforma vazios em plenitude, fracassos em vitórias, impossibilidades em testemunhos vivos de seu poder. Se hoje você carrega um pedido que parece humanamente impossível, se há uma situação em sua vida onde só um milagre pode mudar tudo, esta oração vespertina é para você. Escreva nos comentários: "Creio em milagres", para declarar sua fé neste momento. Permaneça comigo até o final, porque juntos vamos entregar suas preocupações a Deus e descansar na certeza de que Ele opera maravilhas quando menos esperamos. Assim como as estrelas começam a brilhar quando a escuridão se instala, os milagres de Deus se manifestam justamente nas situações mais escuras. Prepare seu coração para uma experiência profunda de fé, pois terminar o dia com Deus é abrir espaço para o sobrenatural invadir sua realidade. Esta noite marca o início de uma nova história em sua vida, porque o Deus do impossível está prestes a escrever um capítulo que você jamais imaginou. Respire fundo, descanse sua alma, pois aquele que não dorme nem cochila já está operando a favor dos seus amados enquanto você se prepara para dormir. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos apresentamos diante de Ti nesta noite, reconhecendo nossa total dependência de Tua graça e poder. Sabemos por experiência própria como é carregar situações impossíveis no coração. Problemas onde todas as portas humanas se fecharam. Sonhos que parecem mortos sem possibilidade de ressurreição. Mas viemos até Tua presença porque cremos firmemente em Romanos capítulo 4, versículo 17, onde aprendemos sobre o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Assim como falaste, haja luz, e a luz se fez, assim como criaste tudo do nada com Tua palavra poderosa, essa mesma autoridade continua operando hoje em nossas vidas. Pedimos nesta oração, antes de dormir, que faças o impossível se tornar possível em cada área onde depositamos nossa esperança. Confiamos em Teu poder criador, sabendo que para Ti não existem limitações, barreiras intransponíveis ou causas completamente perdidas. Transforma nossa noite de angústia em manhã de testemunho, nossa espera em celebração. Pai amado, trazemos diante de Ti as finanças que parecem impossíveis de equilibrar, as dívidas que crescem sem solução à vista, os empregos que não aparecem apesar de tantas tentativas. Toca essas situações com Teu poder sobrenatural esta noite mesmo. Abre portas que estão fechadas há tanto tempo, cria oportunidades onde só vemos becos sem saída. Multiplica recursos como multiplicaste pães e peixes nas mãos de Jesus. Cremos que Tu podes trazer provisão de lugares inesperados, porque Teu cuidado pelos Teus filhos nunca falha. Liberta famílias da angústia financeira que rouba o sono, do medo do amanhã, da vergonha de não conseguir prover o necessário.
Esta oração vespertina carrega a fé de que até o amanhecer já estarás operando milagres em nossa situação econômica. Ensina-nos também a administrar com sabedoria tudo o que colocas em nossas mãos, valorizando cada bênção recebida. Senhor, clamamos por milagres de cura nesta noite. Visita com teu poder cada pessoa que luta contra enfermidades crônicas, diagnósticos sem esperança, dores que a medicina não consegue aliviar completamente. Toca os corpos cansados, renova células, restaura órgãos, equilibra sistemas que estão desregulados. Sabemos que o mesmo poder ressuscitou a Lázaro, curou leprosos, abriu olhos de cegos e fez paralíticos andarem, permanece disponível hoje. Declara tua palavra criadora sobre cada doença, seja curado, seja restaurado, seja renovado. Fortalece a fé dos enfermos para crerem no impossível. Sustenta os que cuidam deles com paciência e esperança. Liberta também das enfermidades emocionais e mentais que aprisionam tantas pessoas em sofrimento silencioso. Derrama tua paz, que excede todo entendimento sobre mentes ansiosas, corações deprimidos, almas atormentadas. Faz desta noite o marco inicial de um processo completo de restauração física, emocional e espiritual em nossas vidas e famílias. Pai Celestial, intercedemos pelos casamentos que parecem impossíveis de restaurar, onde o amor esfriou, a confiança quebrou, a distância emocional aumentou tanto que parece irreversível. Mas cremos que Tu és o Deus que refaz todas as coisas, que transforma pedras em filhos de Abraão, que dá vida aos mortos. Sopra teu espírito sobre relacionamentos que parecem sem vida, acende novamente a chama do primeiro amor, reconstrói pontes que foram queimadas pela mágoa e ressentimento, concede a casais em crise a humildade para perdoar, a coragem para recomeçar, a sabedoria para dialogar com respeito e amor. Remove o orgulho que impede reconciliações, desfaz mal-entendidos que se acumularam ao longo dos anos, cura feridas profundas causadas por traições e decepções. Derrama sobre lares divididos tua graça restauradora, fazendo desta noite o início de uma nova história de amor, compromisso e união. Protege também os filhos que sofrem com conflitos familiares. Guarda seus corações da dor. Senhor do impossível, apresentamos diante de Ti os sonhos que morreram, os projetos que fracassaram, as vocações que foram abandonadas por falta de recursos ou oportunidades. Assim como ressuscitaste a Lázaro depois de 4 dias no túmulo, assim como trouxeste José do fundo da prisão para o palácio em um único dia, podes reviver aquilo que declaramos morto em nossas vidas. Reacende paixões adormecidas, restaura visões embaçadas pelo tempo e desânimo, renova forças para recomeçar aquilo que abandonamos por cansaço ou medo. Devolve a esperança aos que desistiram de acreditar em dias melhores. Abre caminhos novos para os que só enxergam becos sem saída. Entendemos que teus planos para nós são de paz e não de mal, para dar futuro e esperança. Confiamos nesta oração antes de dormir que estás redesenhando nossa história, preparando milagres maiores que tudo que pedimos ou imaginamos. Desperta talentos escondidos, conecta pessoas certas, providencia recursos necessários. Pai misericordioso, clamamos pelos filhos que se afastaram do caminho, pelos familiares que endureceram o coração contra a fé, pelos amigos que se perderam em vícios e más companhias. Sabemos que nenhuma situação está além de teu alcance salvador. Assim como o filho pródigo voltou para casa arrependido, traz de volta para teus braços todos os que se desviaram. Quebra correntes de vícios que escravizam tantas pessoas, liberta os cativos do álcool, drogas, pornografia, jogos e todas as dependências que destroem vidas e famílias.
acende no coração dos rebeldes um desejo genuíno de mudança. Faz com que sintam falta da presença de Deus que um dia conheceram. Protege os desviados de perigos mortais enquanto vagam longe de ti. Cerca-os com teu amor incansável. Coloca pessoas certas em seus caminhos para testemunhar tua bondade. Restaura relacionamentos quebrados por causa de escolhas erradas. Cura famílias divididas pelo pecado e pela dureza de coração. Terminar o dia com Deus é também interceder pelos perdidos. Senhor da vida, pedimos milagres de fertilidade para casais que há anos tentam ter filhos sem sucesso. Visita úteros que parecem estéreis, corrige problemas médicos que impedem a concepção, realiza o desejo profundo de gerar vida. Lembramos como operaste milagres em Sara, Raquel, Ana e Isabel. Mulheres que clamaram e receberam filhos quando parecia impossível. Esse mesmo poder permanece disponível hoje para os que esperam confiantes. Sustenta com esperança os que enfrentam tratamentos longos e frustrantes. Consola os que já sofreram perdas e tentativas fracassadas. Fortalece a fé dos que quase desistiram de acreditar. Abre também caminhos de adoção para famílias que desejam acolher crianças. Facilita processos burocráticos. Conecta corações que se completam. Derrama bênçãos sobre futuras mães e pais, preparando-os para a alegria de criar filhos no teu temor e amor. Abençoa também gestações em andamento, protege cada bebê no ventre materno, garante partos tranquilos e seguros. Pai eterno, intercedemos pelos processos judiciais que parecem perdidos, pelas acusações injustas que mancham reputações, pelas batalhas legais onde a verdade precisa prevalecer contra mentiras poderosas. Manifesta tua justiça sobrenatural, onde a justiça humana falhou ou se corrompeu. Levanta advogados competentes e honestos para defender os inocentes. Influencia juízes para decidirem com sabedoria e imparcialidade. Confunde os planos dos que tramam maldade através de processos fraudulentos. Liberta os que foram condenados injustamente. Acelera julgamentos que se arrastam há anos, roubando paz e recursos das famílias envolvidas. Protege patrimônios ameaçados por demandas injustas. Restaura honras feridas por calúnias e difamações. Concede vitórias impossíveis aos olhos humanos, mas perfeitamente possíveis para ti. Esta oração vespertina carrega fé em tua intervenção divina sobre tribunais, papéis, decisões e sentenças. Faz justiça aos oprimidos nesta mesma noite através de teu poder ilimitado. Senhor, pedimos milagres de provisão para os que estão literalmente sem saber como pagarão contas amanhã, sem alimento suficiente em casa, sem recursos para necessidades básicas urgentes. Multiplica o pouco que ainda tem, como multiplicaste o azeite da viúva. Envia provisão sobrenatural de fontes inesperadas. Toca corações generosos para ajudarem no momento exato da necessidade. Abre portas de emprego emergencial para os desempregados há meses. Cria oportunidades urgentes de renda para famílias desesperadas. Livra da vergonha de pedir emprestado, da humilhação de passar necessidade, do desespero de ver filhos sem o essencial. Derrama teu maná do céu sobre situações financeiras críticas, mostrando que continua sendo Jeová Jiré, o Deus provedor. Ensina-nos também a confiar em tua provisão diária sem ansiedade paralisante. A buscar primeiro teu reino, sabendo que todas as coisas necessárias serão acrescentadas. Faz milagres econômicos que se tornem testemunhos vivos de tua fidelidade e cuidado paternal. Ao entregar suas preocupações a Deus nesta noite, cremos que amanhã será diferente. Pai amoroso, clamamos por milagres de libertação espiritual.
Quebra toda a opressão demoníaca que atormenta teus filhos através de pesadelos, medos irracionais, pensamentos suicidas, vozes acusadoras. Desfaz pactos e maldições geracionais que foram feitos no passado e ainda afetam gerações presentes. Purifica lares de toda influência maligna trazida por objetos contaminados, práticas ocultistas, envolvimentos com feitiçaria. Liberta os que foram enganados por religiões falsas, seitas manipuladoras, doutrinas que escravizam ao invés de libertar. Rompe correntes invisíveis, mas muito reais, que prendem pessoas em padrões destrutivos de comportamento, pensamento e sentimento. Invade com tua luz os lugares mais escuros da alma humana. Expulsa toda trevas, traz sanidade mental e emocional. Protege especialmente crianças e jovens de influências espirituais perigosas através de músicas, jogos, filmes e amizades. Reveste nossas famílias com a armadura completa de Deus para resistirmos firmes contra principados e potestades. Senhor, pedimos milagres de transformação de caráter. Muda corações duros em corações sensíveis. Transforma pessoas orgulhosas em servos humildes. Converte egoístas em generosos. Opera mudanças profundas em personalidades difíceis que destroem relacionamentos por onde passam. Suaviza temperamentos explosivos, cura pessoas amarguradas pelo passado, liberta os aprisionados pelo ressentimento e desejo de vingança. Reconhecemos que só teu Espírito pode realizar transformações tão radicais em naturezas humanas corrompidas pelo pecado. Faz em nós e em nossos familiares a obra santificadora que começaste, moldando-nos progressivamente à imagem de Cristo. Remove vícios de caráter profundamente enraizados. Substitui mentiras por verdade, preguiça por diligência, inveja por alegria genuína com o sucesso alheio. Desenvolve fruto do Espírito onde antes só havia obras da carne. Concede força para vencer tentações que nos derrotam repetidamente. Esta oração, antes de dormir, pede que continues polindo nossas arestas enquanto descansamos. Pai Celestial, intercedemos pelos milagres que ninguém mais vê como possíveis, pelas situações onde até pessoas de fé já declararam, não tem mais jeito. Mostra que teu poder não conhece limitações humanas. Reverte diagnósticos médicos terminais, salva empresas à beira da falência completa, restaura ministérios destruídos por escândalos. Reconcilia famílias totalmente fragmentadas, traz de volta para casa filhos desaparecidos há anos, resgata casamentos com papéis de divórcio já assinados, cria oportunidades profissionais para pessoas consideradas velhas demais ou sem qualificação suficiente. Provê recursos financeiros milionários através de meios que só tu conheces. Realiza cirurgias divinas sem bisturi humano. Cura instantaneamente enfermidades que levariam anos de tratamento. Mostra tua glória fazendo o que nenhum homem consegue fazer. Terminar o dia com Deus é descansar na certeza de que Ele opera enquanto dormimos. Ao entregar suas preocupações a Deus, receba paz para uma noite tranquila. Senhor, acolhe nesta noite todos os que estão exaustos de tanto lutar contra impossibilidades. Recolhe cada lágrima derramada em travesseiros silenciosos. Escuta cada súplica sussurrada no escuro quando ninguém mais está acordado. Conheces intimamente a dor de quem já tentou tudo e nada funcionou, de quem bateu em todas as portas e todas permaneceram fechadas. Mas viemos até tua presença, porque em Romanos capítulo 4, versículo 17, está escrito que tu chamas à existência as coisas que não existem. Cremos nesta verdade com todo o nosso coração. Pedimos que fales tua palavra criadora sobre nossas impossibilidades nesta mesma noite, declarando: haja solução, haja cura, haja provisão,
haja restauração. Descansamos confiantes, sabendo que enquanto nossos olhos se fecharem para dormir, teus olhos permanecerão abertos, vigiando sobre nós. Entregamos cada preocupação, cada medo, cada angústia em tuas mãos, capazes de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Dá-nos o sono dos justos. Pai amoroso, pedimos milagres específicos para situações específicas que carregamos no coração. Conheces cada detalhe, cada nome envolvido, cada circunstância agravante. Não precisamos explicar porque já sabes tudo antes mesmo de pedirmos. Mas viemos declarar nossa fé em teu poder transformador. Toca aquela pessoa que precisa mudar de ideia para o milagre acontecer. Abre aquela porta específica que está trancada há tanto tempo. Reverte aquele diagnóstico que parece definitivo. Multiplica aquele dinheiro que não está dando para nada. Restaura aquele relacionamento que parece morto e enterrado. Resolve aquele problema legal que se arrasta sem solução. Cura aquela dor que médicos não conseguem diagnosticar. Livra daquele vício que vem destruindo uma vida preciosa. Salva aquele casamento à beira do abismo. Acalma aquela mente atormentada por pensamentos destrutivos. Opera milagres personalizados porque conheces perfeitamente cada necessidade individual. Esta oração vespertina carrega fé específica para milagres específicos. Senhor, derrama sobre nós a mesma fé que Abraão teve quando creu em tua promessa de descendência numerosa, apesar de sua idade avançada e do ventre estéril de Sara. Romanos, capítulo 4, nos ensina que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas se fortaleceu na fé, dando glória a ti. Concede-nos essa qualidade de fé, que se fortalece justamente diante das impossibilidades, que cresce quando todas as evidências naturais dizem o contrário. Livra-nos da incredulidade disfarçada de realismo, do ceticismo mascarado de sabedoria. Ajuda-nos a crer mesmo quando não vemos nenhum sinal de mudança, a confiar mesmo quando tudo parece piorar ao invés de melhorar. Sustenta nossa esperança quando o tempo passa e as promessas parecem atrasar. Ensina-nos a declarar com convicção: eu creio que Deus fará possível o impossível em minha vida, mesmo quando sentimentos e circunstâncias gritam o contrário. Fortalece nossa fé fraca, alimenta nossa esperança cansada, renova nossa confiança abalada. Pai eterno, abençoa nesta noite todos os que trabalham no impossível, médicos que lidam com doenças incuráveis, assistentes sociais que enfrentam misérias extremas, conselheiros que tratam casos aparentemente sem solução, missionários que evangelizam povos hostis ao Evangelho. Sustenta com esperança sobrenatural os que poderiam facilmente desanimar diante de tantos fracassos e derrotas aparentes. Lembra-os que com teu poder cooperando, nenhum caso está perdido definitivamente. Usa-os como instrumentos de teus milagres, canais de tua graça transformadora. Protege-os do desânimo profissional, da exaustão emocional, da tentação de desistir quando os resultados demoram. Renova diariamente sua compaixão, paciência e dedicação. Recompensa seus esforços com testemunhos que comprovam que vale a pena persistir acreditando no impossível. Derrama sabedoria extraordinária sobre suas decisões e ações. Faz com que vejam milagres acontecendo através de suas mãos consagradas a ti. Senhor, pedimos que esta noite seja um marco divisor em nossas vidas. Assim como Jacó lutou contigo até o amanhecer e saiu transformado, declara bênção sobre nós enquanto descansamos. Muda nossos nomes, nossas histórias, nossos destinos. Transforma Jacós enganadores em Israéis príncipes de Deus. Converte Saulos perseguidores em Paulos apóstolos. Faz de Pedros negadores pescadores de homens.
Opera ressurreições na área profissional, sentimental, espiritual, financeira, familiar. Levanta do pó os humilhados, tira do monturo os necessitados, faz sentar entre príncipes os rejeitados. Realiza em nossa geração os mesmos milagres registrados nas Escrituras. Prova para este mundo descrente que continua sendo o Deus que opera maravilhas. Manifesta a tua glória através de testemunhos impossíveis que só podem ser explicados por intervenção sobrenatural. Ao terminar o dia com Deus, recebemos novo ânimo para amanhã. Pai misericordioso, visita nesta noite os hospitais onde pessoas lutam entre a vida e a morte. Entra nas UTIs onde famílias vigiam com corações apertados. Toca corpos ligados a aparelhos com teu poder curador. Reverte quadros clínicos gravíssimos que médicos já consideraram irreversíveis. Devolve consciência aos que estão em coma profundo. Estabiliza sinais vitais que oscilam perigosamente. Controla hemorragias internas que ameaçam vidas. Fortalece sistemas imunológicos debilitados para vencerem infecções mortais. Restaura funcionamento de órgãos que falharam. Sustenta com esperança as famílias que aguardam notícias de seus entes queridos. Consola os que receberam prognósticos devastadores. Envia anjos para ministrarem aos doentes, equipes médicas competentes para tratarem com excelência. Realiza curas que se tornarão manchetes nos prontuários médicos. Esta oração, antes de dormir, intercede pelos que não conseguem dormir de tanta dor. Senhor, derrama milagres financeiros sobre famílias afundadas em dívidas impagáveis. Multiplica recursos de forma sobrenatural para os que precisam pagar parcelas atrasadas sem saber de onde virá o dinheiro. Abre fontes inesperadas de renda para os que estão sem nenhuma entrada financeira. Inspira ideias criativas de negócios para empreendedores desanimados. Conecta prestadores de serviço com clientes que precisam exatamente do que eles oferecem. Facilita a aprovação de créditos para projetos legítimos. Impede que famílias percam suas casas por execuções de dívidas. Livra da vergonha de ter nome sujo em cadastros de inadimplentes. Restaura crédito perdido por crises financeiras passadas. Ensina administração financeira sábia para os que recebem, mas não sabem gerir. Protege patrimônios de golpes e mau investimentos. Faz prosperar o trabalho de nossas mãos. Ao entregar suas preocupações a Deus, descansamos quanto ao sustento. Pai bondoso, intercedemos pelos lares onde reina conflito constante ao invés de paz. Transforma ambientes tóxicos em refúgios de amor. Suaviza palavras duras trocadas entre familiares. Cura feridas emocionais causadas por anos de convivência difícil. Remove máscaras que impedem intimidade verdadeira. Derruba muros de indiferença construídos por mágoas acumuladas. Restaura respeito onde só há desprezo. Devolve afeto onde predomina frieza. Renova compromisso onde apareceu desistência. Ensina diálogo saudável onde só existem gritos ou silêncios gelados. Traz equilíbrio a dinâmicas familiares doentias. Protege crianças de traumas gerados por brigas presenciadas. Levanta pais e mães à altura de sua responsabilidade. Concede sabedoria para disciplinar com amor. Desenvolve paciência sobrenatural para lidar com personalidades difíceis. Promove perdão genuíno entre parentes que se magoaram profundamente. Faz de cada lar um pedacinho do céu na terra. Esta oração vespertina pede paz aos lares. Senhor, pedimos milagres de sabedoria para os que precisam tomar decisões cruciais e não sabem que caminho escolher. Ilumina mentes confusas com tua clareza divina. Revela qual porta abrir e qual deixar fechada. Mostra se devem ficar ou partir, aceitar ou recusar, investir ou guardar, falar ou calar, perdoar ou estabelecer limites. Livra de escolhas precipitadas, motivadas por emoções passageiras.
Protege também de paralisias decisórias causadas por excesso de medo. Concede discernimento para distinguir entre voz de Deus, voz própria e voz do inimigo. Confirma através de múltiplas testemunhas as decisões alinhadas com tua vontade. Dá paz como sinal de direção correta. Permite inquietação como alerta quando o caminho não é teu. Abre olhos para enxergar consequências futuras de escolhas presentes. Fecha portas que parecem boas, mas levariam à destruição. Esta noite descansamos confiando que amanhã teremos mais clareza. Pai Celestial, abençoa todos os que hoje deitam sozinhos, mas sonham com o milagre de um casamento abençoado. Conheces cada coração solitário que anseia por companhia, cada pessoa que deseja constituir família, mas ainda não encontrou seu par. Prepara no tempo certo o cônjuge ideal para cada um. Trabalha simultaneamente nos dois corações que se unirão futuramente. Desenvolve maturidade emocional e espiritual necessária para relacionamentos saudáveis. Cura feridas de decepções amorosas passadas para que não contaminem futuros relacionamentos. Livra de padrões destrutivos na escolha de parceiros. Protege de envolvimentos precipitados motivados apenas por solidão ou pressão social. Dá paciência para esperar pela pessoa certa ao invés de se contentar com alguém inadequado. Quando chegar o tempo, orquestra encontros que pareçam casuais, mas sejam divinamente planejados. Acende atração pura entre almas compatíveis. Confirme uniões através de sinais claros e paz abundante. Abençoa namoros que caminham para o matrimônio. Senhor do impossível, declaramos nesta noite que nenhuma situação em nossas vidas está além de teu alcance salvador. Cremos que podes fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Recusamos aceitar como definitivas as sentenças negativas pronunciadas sobre nossos sonhos, saúde, casamentos, filhos, finanças, vocações. Desafiamos toda palavra de morte com a palavra de vida que sai de tua boca. Declaramos possibilidades divinas sobre impossibilidades humanas. Confessamos que nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Reivindicamos as promessas escritas em Romanos capítulo 4 sobre o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa é nossa fé. Essa é nossa esperança. Essa é nossa declaração antes de dormir. Ao entregar suas preocupações a Deus, descansamos confiantes no impossível. Pai amoroso, acolhe nesta oração vespertina os corações quebrantados pelos milagres que ainda não chegaram. Sustenta os que já esperaram tanto tempo que a esperança quase morreu. Fortalece os que continuam crendo apesar de todas as evidências contrárias. Honra a fidelidade dos que não desistiram, mesmo quando seria compreensível desistir. Recompensa a persistência dos que continuam batendo na porta da oração, mesmo sem respostas visíveis. Mostra que cada lágrima foi contada, cada súplica foi ouvida, cada noite de insônia foi registrada. Lembra-nos que teus tempos são perfeitos mesmo quando nos parecem atrasados. Ensina-nos a esperar com paciência ativa e não com resignação passiva. Ajuda-nos a discernir entre espera de fé e conformismo com situação ruim. Dá sinais de encorajamento para os que estão prestes a desanimar. Renova forças como águias para os cansados de tanto voar contra ventos contrários. Terminar o dia com Deus é renovar esperanças para amanhã. Senhor, visita nesta noite os que enfrentam batalhas invisíveis que ninguém conhece. Conheces as lutas silenciosas travadas em mentes atormentadas por pensamentos obsessivos. Vês as guerras espirituais que deixam pessoas exaustas mesmo sem esforço físico. Ouves os gritos internos abafados por sorrisos externos. Recolhes as lágrimas derramadas em banheiros trancados.
Entendes as dores que não têm nome nem diagnóstico médico. Livra dos tormentos noturnos que roubam o sono de teus filhos. Quebra ciclos viciosos de pensamentos negativos. Silencia vozes acusadoras que condenam sem cessar. Traz paz a almas em guerra consigo mesmas. Cura memórias traumáticas que invadem a consciência nos momentos mais inoportunos. Liberta de medos irracionais que aprisionam em limitações absurdas. Restaura sanidade mental através de teu toque sobrenatural. Derrama sono reparador sobre os insones. Esta oração antes de dormir pede descanso profundo. Pai eterno, pedimos milagres de reconciliação entre pessoas separadas por anos de mágoa e orgulho. Amolece corações endurecidos pelo ressentimento. Desarma defesas construídas para proteger de novas feridas. Cria oportunidades de reencontro entre os que se afastaram. Inspira pedidos de desculpas sinceros de quem ofendeu. Concede capacidade de perdoar aos que foram ofendidos. Remove o orgulho que insiste. Eu nunca darei o braço a torcer. Vence a teimosia que afirma, foi ele quem errou. Então ele que me procure primeiro. Mostra que o tempo não cura automaticamente, apenas distancia. Verdadeira cura vem do perdão. Restaura relacionamentos entre pais e filhos que não se falam há anos. Reconcilia irmãos divididos por heranças ou brigas antigas. Reúne amigos que se afastaram por mal-entendidos. Cura casamentos, onde cônjuges vivem sob o mesmo teto, mas como estranhos. Promove diálogos honestos, onde predominava silêncio hostil. Faz milagres de amor, onde só havia indiferença. Senhor, derrama milagres de libertação sobre os aprisionados em vícios destrutivos. Quebra correntes químicas que escravizam dependentes de drogas lícitas e ilícitas. Rompe laços psicológicos que prendem viciados em pornografia, jogos de azar, compras compulsivas. Liberta dos vícios socialmente aceitos, mas igualmente devastadores, como o workaholismo. Busca obsessiva por aprovação, necessidade neurótica de controle. Toca o fundo do poço antes que seja tarde demais. Envia intervenções divinas nos momentos de recaída. Levanta grupos de apoio verdadeiramente eficazes. Abre vagas em clínicas de reabilitação. Sustenta famílias que sofrem com parentes viciados. Cura as feridas emocionais que alimentam os vícios. Preenche vazios existenciais que drogas e compulsões falsamente prometem preencher. Dá vitória dia após dia sobre tentações poderosas. Restaura a dignidade roubada pelo vício. Reconstrói vidas destruídas pela dependência. Esta oração vespertina clama por libertação completa. Pai misericordioso, abençoa nesta noite os profissionais da saúde que diariamente enfrentam impossibilidades médicas. Capacita médicos a diagnosticarem corretamente doenças raras e complexas. Guia mãos de cirurgiões durante procedimentos delicados e arriscados. Inspira pesquisadores a descobrirem tratamentos inovadores. Protege enfermeiros da exaustão física e emocional causada por plantões extenuantes. Renova a compaixão de profissionais tentados ao cinismo depois de presenciarem tanto sofrimento. Concede sabedoria para decisões que podem significar diferença entre vida e morte. Opera através de tratamentos médicos, mas também além deles, quando necessário. Realiza curas que médicos terão que classificar como inexplicáveis. Sustenta com esperança os profissionais que lidam com pacientes terminais. Recompensa dedicação de quem escolheu cuidar dos enfermos. Protege da contaminação por doenças contagiosas. Dá descanso após jornadas longas. Terminar o dia com Deus é pedir bênçãos sobre os que cuidam. Senhor, intercedemos pelos estudantes que enfrentam exames cruciais para seu futuro. Derrama sabedoria sobrenatural sobre mentes que precisam absorver enorme quantidade de informações. Concede memória excelente para recordarem o que estudaram.
Acalma ansiedades que podem sabotar desempenho, mesmo quando há preparo adequado. Provê concentração para os que têm dificuldade em manter foco nos estudos. Cura distúrbios de aprendizagem que dificultam aproveitamento escolar. Abre entendimento de conceitos complexos que parecem impossíveis de compreender. Ajuda na organização do tempo de estudo. Protege de distrações digitais que roubam horas preciosas. Sustenta a motivação quando o cansaço quer vencer. Concede favor com professores e examinadores. Inspira respostas corretas em momentos de dúvida durante provas. Aprova em vestibulares, concursos, certificações, abre portas de instituições de ensino, provê recursos financeiros para cursos necessários. Esta oração antes de dormir pede sucesso acadêmico. Pai Celestial, visita os que hoje se deitam com corações partidos por perdas recentes. Consola os que enterraram entes queridos e enfrentam a primeira noite sem sua presença. Sustenta viúvas e viúvos aprendendo a viver sozinhos. Acolhe pais que perderam filhos em tragédias insuportáveis. Ampara filhos órfãos, tentando entender a ausência. Cura corações dilacerados por mortes súbitas, sem oportunidade de despedida. Acalma o desespero de quem perdeu múltiplos familiares de uma vez. Dá significado a vidas que parecem ter perdido sentido junto com o ente querido. Preenche vazios impossíveis de preencher humanamente. Transforma luto em testemunho de esperança na ressurreição. Envia consoladores sensíveis que saibam chorar junto sem dar conselhos vazios. Protege de depressões profundas durante o luto. Caminha junto pelo vale da sombra da morte. Promete reencontro eterno. Ao entregar suas preocupações a Deus, encontramos consolo para a dor. Senhor, pedimos milagres de provisão habitacional para os sem-teto que dormem ao relento nesta noite. Protege os que não têm onde reclinar a cabeça. Providencia abrigos seguros para famílias vivendo em situação de rua. Abre portas de programas habitacionais para os que esperam há anos. Multiplica recursos de instituições que acolhem desabrigados. Toca corações de proprietários para alugarem imóveis a preços acessíveis. Ajuda famílias que moram em condições precárias a conseguirem moradia digna. Impede despejos de inquilinos impossibilitados de pagar aluguel. Facilita financiamentos para a compra da casa própria. Abençoa mutirões de construção de moradias populares. Protege de violência os que dormem nas ruas. Levanta bons samaritanos para ajudarem os necessitados. Derrama sobre cada pessoa o direito básico a um lar. Esta oração vespertina clama por teto para os desabrigados. Pai amoroso, abençoa empreendedores que arriscaram tudo em negócios que não prosperaram como esperado. Restaura empresas à beira da falência. Multiplica clientela para serviços e produtos de qualidade, mas sem visibilidade. Inspira estratégias criativas de marketing para os sem recursos para propaganda. Conecta fornecedores justos com pequenos empresários. Facilita acesso a crédito para capital de giro necessário. Protege de concorrência desleal e práticas abusivas de grandes corporações. Concede sabedoria administrativa para gerir bem os recursos disponíveis. Livra de parcerias fraudulentas e sociedades problemáticas. Abre mercados novos para produtos inovadores. Provê equipes competentes e leais. Abençoa o trabalho de mãos empreendedoras. Faz prosperar negócios que geram empregos e dignidade. Recompensa a ousadia de quem se arriscou ao invés de permanecer na zona de conforto. Terminar o dia com Deus traz sabedoria para negócios. Senhor, intercedemos pelos missionários servindo em campos difíceis ao redor do mundo. Protege os que levam o Evangelho a regiões hostis à fé cristã. Sustenta financeiramente os que dependem de ofertas para se manterem no campo.
Cura doenças tropicais que afetam servidores em áreas remotas. Provê educação de qualidade para filhos de missionários. Preserva casamentos submetidos a estresses intensos do campo missionário. Abre corações endurecidos de povos não alcançados. Realiza milagres que autentiquem a mensagem pregada. Concede domínio de línguas estrangeiras complexas. Livra de perseguições violentas e prisões injustas. Envia obreiros para a seara, onde a colheita é grande, mas os trabalhadores poucos. Derrama avivamento em nações espiritualmente mortas. Levanta nova geração de missionários dispostos a ir. Multiplica recursos de organizações missionárias. Esta oração antes de dormir pede bênçãos sobre os que deixaram tudo. Pai eterno, declaramos nesta última parte de nossa oração que Tu és o Deus do impossível. Confessamos que não há situação além de Teu poder transformador. Proclamamos que nenhuma batalha está perdida quando Tu entras na guerra. Afirmamos que Tua palavra continua criando realidades novas. Cremos que esta noite marca o início de milagres que testemunharemos em breve. Descansamos confiantes que enquanto dormimos, Tu permaneces operando a nosso favor. Entregamos em Tuas mãos cada impossibilidade mencionada nesta oração. Soltamos o controle e confiamos em Teu controle soberano. Dormiremos em paz porque sabemos que o vigia de Israel não dorme nem cochila. Amanhã acordaremos renovados para vermos Tua salvação. Esta oração vespertina se encerra, mas nossa fé permanece. Ao entregar suas preocupações a Deus, recebemos o sono dos justos. Muito obrigado por todas as bênçãos. Em nome de Jesus oramos. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.